Boa noite. Mais uma reunião em que nós vamos pesquisar e tentar entender mais sobre a personalidade de Deus. Nós amamos a um Deus amoroso que foi revelado por Jesus Cristo, como está lá em João capítulo 1, verso 18. Esse Pai, esse Deus que nós vamos estudar agora, ele é um Deus amoroso, bondoso, ele não tem nenhum tipo de rancor, muito pelo contrário, ele tinha tanto amor, mas tanto amor, que ele deu seu filho para que algo acontecesse no mundo espiritual e assim nós tivéssemos condições de resgate. Então, o Deus que nós amamos, ele é um Deus que nós chamamos de Pai. Mas em contrapartida, existe um outro Deus que está lá no Velho Testamento, que é um Deus beligerante, rancoroso, e as promessas que este Deus faz são todas promessas terrenas. E as promessas que o nosso Pai faz são promessas eternas e espirituais, são celestiais. Então, para começar essa nossa live aqui, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 66. Eu vou colocar aqui, eu vou compartilhar com você a tela, porque eu tenho uma Bíblia eletrônica aqui, e se você não tiver uma Bíblia aí na hora, não tem problema. Ok? Então vamos lá, ó. Por favor, Eliette, dá uma verificada se você está enxergando aí. Sim, está enxergando a Bíblia? Não. Espera mais um minutinho que eu acho que eu devo ter feito algo errado. Vamos lá, janela do aplicativo. Infelizmente não estou conseguindo não. Bom, paciência. Eu leio aqui da minha Bíblia que está na minha mão aqui. Se você puder, abre a sua Bíblia aí e eu vou ler para você. Isaías capítulo 66, versos 22 até o 24. São os 3 últimos versículos desse capítulo de Isaías, lá do último capítulo de Isaías. Ele fala assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante da minha face, diz o Senhor, assim também há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que desde uma lua nova até a outra, e desde um sábado até o outro, virá toda a carne adorar perante mim, diz Jeová. E sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror a toda a carne. Então eu queria que você considerasse que o novo céus e a nova terra que Jeová está por fazer é terreno, é uma coisa material. Por quê? Porque ele fala de uma lua nova até a outra, de um sábado até o outro. Isso acontece em que plano? No plano físico, plano material. E ele falou também que virão cadáveres, né, neste lugar. E esses cadáveres serão atormentados. E ele fala assim, que existe um verme lá, um bicho que nunca morrerá, e tem um fogo que nunca se apagará, e esses cadáveres serão um horror a toda a carne. Então, de novo, ele promete um céu e uma terra físicos. Agora eu queria que você abrisse lá em Marcos, capítulo 9.
Vamos ver o que Jesus fala a respeito deste local que Jeová fez. Marcos capítulo 9, lá no capítulo 9, verso 42. Vamos ver o que Jesus fala desse local, né? Ele fala assim, verso 42. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e que fosse lançado ao mar. Mó de atafona, gente, é uma pedra que era usada para moer trigo. Ela era chamada mó. E ela ficava num local chamado atafona. Esse atafona, ele espalhava o trigo no atafona, que é esse local onde a pedra ia correr, ia macerando o trigo. E é uma pedra bem pesada. Então ele fala assim, ó, seria melhor que se amarrasse uma mó, uma pedra no pescoço e se lançasse no mar. E se a tua mão, verso 43, te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno. Olha aqui. Ele está dizendo que se você fizer mal, ou se a tua mão te escandalizar, você pode ir para o inferno. Vamos ver a descrição desse inferno. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Olha que interessante. Jeová promete um céu e Jesus desfaz esse céu e chama de inferno. Eu acho isso um tanto quanto complicado, não é? Percebe? Então nós vamos estudar e entender quem é o nosso Pai. Você percebe como Jesus, ele fala assim, olha, guarda a sua vida, cuida de você, cuida do seu coração, cuida da sua mente, cuida de tudo em você, porque você é uma preciosidade para Deus. E Deus quer você ao lado dele, na vida eterna. Agora, se você não cuidar de você, se você não considerar que Deus quer que você se guarde, você vai para um lugar, e esse lugar tem um bicho, e nesse lugar tem um fogo, e este lugar é chamado de inferno para Jesus Cristo. Então, irmãos, eu não quero ir para esse lugar. Eu não quero participar daqueles céus, novos céus e nova terra, que Jeová promete lá em Isaías 66. Eu quero ir para a vida eterna com Cristo. Eu quero ir para a vida eterna e ficar lá, ao lado de Deus. Então eu convido você a participar desse culto com este coração, com esse entendimento de que o Deus que nós amamos é integralmente da parte de Jesus Cristo. Uma vez, um apóstolo chegou para Jesus e falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí, Jesus virou e falou assim, não me lembro agora quem que é, acho que é João, né? João 9, que ele fala assim, vou abrir aqui, só para não falar, não, João 9 não, João 11, né? Peraí. Não é Mateus 14, 7, 8, 9. É isso aí, ô Valdo, obrigado. É 14, né? Não é 11. É isso aí, verdade. Ele fala assim, diz-lhe Tomé, Tomé, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus disse, olha que interessante, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Você percebe que
toda a característica, todo o amor, toda a bondade, toda boa vontade de Cristo era única e exclusivamente para mostrar o amor, a boa vontade do Pai. Percebe? Então, eu queria que você entrasse para assistir esse culto, para assistir essa aula aqui, com esse coração. Um coração de que, olha, eu vou conhecer melhor a Deus. Tá bom? Então, Deus te abençoe. Eu queria só fazer uma oração bem rápida. Tá bom? Fecha seus olhos. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este culto e pedimos, Pai, que o Senhor venha nos abençoar, nos livrar de todo o mal, abençoar a Eliette, abençoar todos os irmãozinhos que vão falar ou que vão ouvir este culto agora, Senhor. Nós amamos a Tua palavra e queremos Te conhecer profundamente, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eliette, a palavra é sua. Agora, estão me ouvindo? Irmãos, assim, a proposta hoje é a gente falar sobre o Messias. Como o pastor Hélio falou, existe uma interpretação bíblica que não se encaixa nos ensinamentos que Jesus nos deixou. Quando nós vemos essa passagem que o pastor Hélio disse, dos novos céus e as novas terras deixadas por Jeová para que o povo usufruísse, a gente vê que não se encaixa bem na visão de Cristo. Por isso que esses estudos que nós estamos fazendo nas quintas-feiras é para nós podermos nos aprofundar mais nas ações de Deus. O que Deus está falando, o que Deus está fazendo e o que aconteceu com essa reviravolta que Cristo veio trazer na Bíblia. Com o Evangelho quer dizer boas novas, ele trouxe alguma coisa de novo, alguma novidade, uma novidade de vida. Por quê? Porque as pessoas estavam acostumadas com um Deus tirano, um Deus incoerente, um Deus que se manifestava através de trevas, de trovões, de atrocidades, de pragas. E aí vem Jesus com uma nova proposta e fala assim, olha, eu perdoo, eu tenho amor, eu sou um Deus da paz, eu sou um Deus manso, eu sou um Deus humilde. E olha, eu vim refletir exatamente o que o Pai é. E aí o que aconteceu com os judeus? Os judeus ficaram totalmente confusos, porque os judeus estavam esperando um Messias que iria ser um Messias que iria se impor fisicamente e iria se impor belicamente, né, nas guerras. Era um Messias que ele ia se tornar rei de Israel. E Jesus não fez nada disso. Então, é exatamente essa figura desse Messias que a gente vai analisar hoje. Talvez a gente fale alguma coisa que os irmãos já conheçam, mas para a gente fechar o pacote dessa análise, a gente precisa tocar em pontos que vocês já conhecem, mas que são pontos muito importantes para a gente firmar algumas convicções bíblicas. Porque vocês vão ver, irmãos, que a gente não está baseado em sonhos que nós tivemos, em um anjo que desceu para me falar isso. Não, não é nada disso. Nós estamos baseados unicamente na Bíblia.
porque nós cremos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, e é a própria Bíblia que revela essas convicções, essas verdades que a gente vai analisar hoje, né? Porque talvez, eu dei esse exemplo já, talvez o que tenha acontecido é que algumas pessoas tiveram uma interpretação errada da Bíblia, e isso foi passando de pai para filho, de pai para filho, e chegou até nós um leite falsificado, vamos dizer assim. Até nós, eu digo, a igreja cristã atual. Então, quando a gente fala a palavra Messias, Messias tem a ver com ungido, tá? Messias se traduz por ungido, e Cristo também se traduz por ungido. Então, Jesus é o Messias. No final desse estudo, a gente vai tentar fincar algumas estacas. Por exemplo, o Espírito Santo do Velho Testamento é o mesmo Espírito Santo do Novo Testamento? Jesus, o quanto ele foi Messias esperado pelos judeus e exclusivo dos judeus, e o quanto ele foi o Messias de toda a humanidade. E já que os judeus não viram em Jesus o Messias, quem eles estão esperando agora, né? Então, isso daí, eu sei que essas perguntas os irmãos já têm na cabeça, formado essas respostas, mas a gente precisa de embasar na palavra de Deus. Porque quando a gente fala, não, Jeová é um falso Deus, Jeová é o Deus dessa terra e o Pai nunca pisou nessa terra. Nós temos que provar isso na palavra de Deus, provar isso na Bíblia. E até uma pergunta que muitas pessoas fazem também, se nós cremos que Jeová é um Deus que reina aqui na terra, mas que não tem nada a ver com o Pai, como que a lei de Jeová, né? Então, vocês veem que esse assunto é um assunto muito interessante e é um assunto basilar, para a gente entender todo o desenvolvimento do Novo Testamento, né? Porque nós vemos que Jesus riscou a lei, mas Jesus também cumpriu a lei, né? Então, tudo isso a gente vai tentar esclarecer um pouco hoje. Quando Jeová promete um Messias, ele vai prometer já um Messias vingador, né? Então, hoje, como a gente está sem o compartilhar, né, do Exordo, então, eu vou citar os versículos, se os irmãos puderem abrir, sim. Se vê que a gente já está falando versículo, os irmãos estiverem anotando, e eu acho que é interessante anotar, os irmãos ouçam, tá? Para já entender o contexto do que a gente está falando. Então, em Salmos 2, de 1 a 9, aliás, melhor de 6 a 9, no Salmo 2, de 6 a 9, a gente vê as características do Messias prometido por Jeová, né? Então, Salmo 2, verso 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. Jeová me disse, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás
com uma vara de ferro, e tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, aqui, irmãos, a gente vê a figura que vai vir do Messias, do ungido de Jeová. Então, a proposta é reger o mundo com vara de ferro de tal maneira que tudo vai ser esmigalhado, tudo vai ser esmigalhado, vai ser despedaçado como um vaso de oleiro. Então, essa é a proposta do Messias de Jeová. Agora, o Messias do Pai é uma outra proposta, não é essa proposta de vingança. E essa proposta está no versículo, que legal, conseguiu. No versículo mais lido da Bíblia, que é João 3,16. Então, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crer nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, a gente aqui, irmãos, já estão vendo uma bifurcação. Existiu em Salmos 2 um Messias prometido que iria reger com vara de ferro, que era o Messias prometido por Jeová, e existe o Messias que vamos dizer, com a vingança, com o ódio, com a belicosidade, vai fazer um Messias que vai reger o mundo com vara de ferro, que vai despedaçar o mundo, e depois tem uma promessa de um Messias que vai vir com amor. Então, essas coisas não se encaixam, Como que o Messias que antes ia despedaçar os desobedientes, com vara de ferro, ia ser despedaçado, mas também ele age com amor. Então, irmãos, o que a gente vê é que o nosso Deus não é um Deus que cada dia age de uma maneira, Então, vamos continuar aqui. Esse Messias prometido por Jeová era o Messias, então, que ele iria reinar na terra e sentar no trono de Davi. E iria, provavelmente, promover várias guerras para que Israel se tornasse o país dominador sobre toda a terra. Mas isso não aconteceu. Então, eu vou citar alguns versículos, irmãos, para quem estiver anotando, mas eu não vou falar todos esses versículos, porque são muitos versículos, tá? E eu acho que a gente tem que respeitar o tempo, Nem eu tenho meia hora para falar. Se alguém estiver anotando, em Jeremias 23, 5 e 6, está dizendo sobre que iria vir um renovo através da descendência de Davi, Então, a gente vê que Jeová, ele é o responsável pelas coisas materiais, A carne, a natureza, o osso, o nervo, o músculo, nós fisicamente somos feitos por Jeová. Nós temos que repetir isso, irmãos, porque tem muitas pessoas que acham que o corpo que a carne pode se converter. O que se converte a Deus somos nós, e nós somos carne, corpo, espírito, Então, esse homem global que vai se converter a Deus, E não só uma parte, porque esse homem global, ele é indivisível, Então, quando em Jeremias 32, 27, Jeová fala, eu sou Deus de toda a carne, a gente fica pensando, mas como é que Jesus, filho do Pai, filho de Deus, vai nascer
se a carne pertence a Jeová, se a carne não pertence ao Pai, né? Então, aí já aconteceu alguma coisa, mas que a gente só consegue explicar pelo sobrenatural. Maria foi coberta por uma sombra, e essa sombra foi o Espírito Santo que concebeu em Maria, né? Só que aí nós já temos outros problemas. O Espírito Santo ainda não havia sido dado, Espírito Santo do Pai. Esse Espírito que cobriu Maria como uma sombra. Então a gente fica pensando, mas esse Espírito Santo é diferente do outro? Então, o Espírito Santo que cobriu Maria pertence a esse Deus de toda a carne, que foi esse Espírito Santo que cobriu Maria, que inclusive com a sombra, né? Quem faz sombra realmente não tem luz própria, né? Só faz sombra quem não tem luz própria. Vocês entendem? Se incide uma luz e tem um anteparo, vai ter uma sombra, né? Porque quando a luz ela é primordial, ela não vai incidir sombra nela, vai incidir luminosidade, né? Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem em Lucas 1,35, que fala exatamente isso, que o Espírito Santo cobriu Maria, para que ela concebesse. E esse Espírito Santo é de Jeová, porque o Pai não pode produzir carne, o Deus de toda a carne é Jeová. Então, Lucas 1,35 fala, e respondendo o anjo, disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olha a sombra que eu disse para vocês. Por isso também o santo que em ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E esse Filho de Deus está se referindo a Jeová. Está se referindo a Jeová. Porque esse Espírito Santo que está fecundando Maria é o Espírito Santo de Jeová. Por que eu sei? Em João, tem 4 passagens, para não ser uma só, para falar, é um versículo isolado. Tem 4 passagens que falam que o Espírito Santo do Pai, o Espírito Santo Consolador, só iria subir, só iria descer quando Jesus subisse. Eu só vou falar os versos, a gente vai ler João 16:7. Mas, se você estiver anotando, isso está também em João 7,39, João 14,26, João 15,26. Mas nós vamos ler João 16,7. João 16,7 fala assim, Jesus falando, todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, eu vou-lo enviarei. Então, irmãos, aqui está muito claro que o Espírito Santo que agia até Jesus enviar o Consolador não era o Espírito Santo do Pai. Aquele Espírito que levou Jesus para ser tentado no deserto não era o Espírito Santo do Pai, porque Deus Pai não tenta ninguém. E Jesus foi levado no deserto para ser tentado por Satanás. E quem facilitou essa entrada de Jesus no deserto, quem o levou para lá foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo de Jeová, porque o Espírito Santo do Pai ainda não ficar violento e forçudo, foi o Espírito Santo de Jeová. Inclusive, em Isaías 63:10, se vocês quiserem abrir, é interessante, que fala que esse espírito do Velho Testamento, muitas vezes é contra o homem, né? E a gente nunca viu o Espírito Santo Consolador ser contra ninguém, né? Então, Isaías 63:10, fala assim, mas eles foram rebeldes. Então, o que a gente vê nessa passagem de Mateus 16, de 21 a 23, vamos precisar de ler, é que Pedro está desaconselhando Jesus a ir para a cruz, né?
E a mesma coisa que Satanás fez naquela ocasião da tentação, que ele ofereceu todos os reinos para Jesus. Porque para Jeová, antes de Jesus ir para a cruz. Porque o fato de Jesus ir para a cruz iria anular todo o plano de salvação, né? Se Jesus não fosse para a cruz. Então, a morte de Cristo na cruz foi uma situação que desagradou, inclusive, Jeová. Porque se Jeová estava planejando ter um Messias que iria reger o mundo com vara de ferro e se assentar no trono de Davi, ele achou muito estranho que esse Jesus fosse para a cruz para anular a própria lei dele. Por isso que, em algum momento, Jesus teve que romper com Jeová. Né? Porque Jesus estava na carne, era o Messias que Jeová achou que iria agir em Israel. Só que Jesus, ele não estava cumprindo a lei, muitas vezes, né? Curava no sábado, né? Então, andava com pecadores, perdoa a mulher adúltera. Então, o que a gente pensa de tudo isso? Jesus, ele não de Jeová. E se ele fosse realmente o Messias de Jeová, ele teria que cumprir à risca tudo isso, né? Então, é interessante porque também Jesus, quando ele estava na carne, ele como que foi despido de sua divindade. Porque se Jesus fosse Deus, se ele tivesse uma parte Deus e uma parte homem, se ele tivesse uma parte Deus, que ia ser fácil, ele venceu o pecado. E a Bíblia fala que ele foi tentado como nós. Então, ele não tinha essa divindade. E outra coisa, se ele tivesse uma porção de Deus, ele não poderia morrer na cruz. Então, isso está em Hebreus 5:7, tá, irmãos? Porque eu acho importante a gente documentar o que a gente está falando, né? Em Hebreus 5:7 diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. E complementando em Filipenses 2, 7, 8, então a gente viu que Jesus sofreu, ele teve que ter clamor, lágrimas, orações, inclusive ele quando ele dizia, se possível, passa de mim, né, esse cálice. Mas depois ele já refletia e pensava, não, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Porque a vontade de Jesus era a vontade de um homem. A vontade o que puxava Jesus para a carne era a sua natureza carnal. Né? Mas Jesus tinha um foco. Jesus foi obediente até a morte. E Jesus anulou essa parte dele que clamava, né? Ah, eu não quero, eu tenho medo, ou qualquer coisa assim. Não, Jesus cortou isso, cortou na raiz, né? Então, Filipenses 2, 7, 8 fala, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhança até a morte e morte de cruz. Então, Jesus se despiu. Ele foi criado pelo Espírito de Jeová. Já vimos que todo o Espírito que agiu até a vinda do Espírito Santo, que foi após a ressurreição, não foi o Espírito do Pai, foi o Espírito de Jeová. Irmãos, a gente tem que ficar repetindo porque essas coisas estão muito arraigadas na nossa mente. E eu acho que a gente tem que falar de uma maneira didática para quem não conhece essa visão, saber que tudo isso está escrito na Bíblia. Não foi uma profecia de alguém que viu um anjo e falou.
A própria Bíblia, a gente não pode negar o que está escrito na Bíblia, né? Então, Jesus, ele não endossou os feitos de Jeová. Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, vocês ouviram o que foi dito? Olha, não é nada daquilo, eu vou te trazer uma outra maneira de ver, tá? Então, se vocês quiserem depois ver no Sermão da Montanha, tem Mateus 5, tá? A gente não vai ler, que ele é bem extenso, e eu acho que vale a pena vocês lerem uma hora para meditação, né? O Sermão da Montanha, que traz muitos ensinamentos, e a gente vê que em tudo Jesus se contrapôs a Jeová. Então, quando a pessoa fala, olha, Jesus ele foi o Messias do Novo e do Velho Testamento. Não, Jesus não foi o Messias de Jeová. Ele se contrapôs a Jeová. Né? E outra coisa interessante, né? Em João 8, isso aqui também eu acho que vale a pena a gente ler juntos, João 8, 37, Jesus, ele tem um discurso duríssimo com os judeus, uma discussão, né? Uma discussão duríssima com os judeus, porque os judeus, eles estão vendo que Jesus não está se encaixando no Messias que tinha sido prometido para eles. Então, João 8, 37 diz assim, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto ao meu Pai, e vós fazeis o que também viste junto a vosso Pai. Vocês estão vendo que são pais diferentes, o pai dos judeus e o pai que Jesus veio revelar. Responderam e disseram, nosso pai Abraão, eles disseram, né? Jesus disse-lhes, se fosseis filhos de Abraão, faz as obras de Abraão, mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. Vós fazeis as obras do vosso pai. Então, as obras do pai disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, porque eu vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Eles tinham o ouvido cegado, o ouvido estava fechado. O ouvido deles estava fechado, eles não conseguiam ouvir as palavras que Jesus trazia, né? Algum Deus cegou o entendimento deles e fechou os ouvidos para que não resplandecesse a glória de Deus deles, né? Posso falar uma coisa? Oi? Posso falar uma coisa? Sim. Quando você disse aqui a respeito do pai deles, né? O pai deles, porque Jesus ele usa aqui uma palavra muito interessante, quer ver? Eu gosto muito desse texto aqui, deixa eu voltar aqui e eu vou mostrar para vocês. Eles falam assim, olha, nós não somos nascidos de Deus, temos um pai que é Deus. E realmente eles têm um pai que é Deus, o Deus do Velho Testamento. E aí Jesus diz assim, ó, se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias. Porque eu não vim de mim mesmo e tal. Porque não entendeis a minha palavra por não poderdes ouvirdes. Ou seja, o Deus ao qual eles estão habituados, eles estão habituados e que eles conhecem, é um Deus que tem um coração amargo, percebe? Assim como os judeus aqui, nesse momento, eles estão amargos. Eles falam assim, não, mas o nosso pai é Deus, percebe? Aí Jesus fala assim, não,
O pai que eu estou trazendo para vocês é um pai amoroso, é outra coisa. E vocês, o que vocês conhecem é um pai raivoso, ele é beligerante, ele é nervoso. Uma hora ele fala uma coisa, outra hora ele fala outra. Entendeu? Ou seja, quando Jesus fala, olha, se Deus fosse o pai, se Deus fosse o vosso pai, se esse Deus que eu estou falando fosse o vosso pai, vocês teriam amor dentro de vocês. E não, vocês estão querendo me matar. Ou seja, o Deus de vocês implantou o ódio no coração de vocês. E o Deus que eu estou pregando vai implantar o amor dentro de vocês. Desculpa. Certo. Não, mas é isso mesmo. Inclusive, a gente já tinha falado na semana passada das trevas, né? Eu só vou citar os versículos, irmãos, não precisam de abrir. Se alguém estiver anotando, Êxodo 20, 21, 2 Crônicas 6, 1, Salmo 139, 12, Salmo 18, 11, Deuteronômio 5, 23, são todas passagens que falam que quando Jesus fala em amor, ele fala que amor é luz, e quem não ama o seu irmão está em trevas. Olha que coisa interessante. Então, esse Deus que está em trevas, ele não tem amor, né? Em 1 João 2,11, se o pastor quiser abrir, 1 João 2,11 fala justamente isso, quer dizer, aquele Deus estava em trevas. E em 1 João 2,11 fala: e anda em trevas, e não sabe para onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, irmãos, é uma coisa tão importante esse paralelismo que existe na Bíblia entre trevas e Jeová, entre amor e luz, que a gente vê que aqui em 1 João ele deixou muito bem claro que quem odeia o seu irmão está em dentro do coração dele a luz de Cristo e dentro do coração dele odiar o seu irmão. Isso não combina, irmão. Não combina. A luz de Deus não combina com odiar uma pessoa, né? Então, se isso está acontecendo, você vai ter que rever aí os seus princípios, né? Como cristão. Então, a gente vê assim o quanto foi importante Jesus vir mostrar refletir o Pai, né? Quando ele diz assim, quem me vê a mim, vê o Pai, né? O quanto foi importante isso, o quanto foi importante Jesus falar assim, olha, o meu reino não é deste mundo, né? Esse versículo está em João 18, 33 a 36, não precisa de abrir, irmão, só para quem está anotando deixar registrado. Então, Jesus, ele não veio ser o Messias de Jeová. Jesus veio ser o Messias. A gente vê que durante o tempo em que Jesus estava pregando, ele não era, logicamente, o Messias de Jeová, porque ele não fazia as obras de Jeová, ele não ensinava os ensinamentos de Jeová, e ele não se portava como a lei mandava, né? Só que também ele não tinha a divindade do Pai. Então, Jesus, ele agiu como homem, como um indivíduo, usando as prerrogativas e a esperança que a gente também tem que usar agora.
há esperança, só que nós estamos em uma certa vantagem, porque nós temos a palavra, temos o Espírito Santo, temos a igreja. Por isso que quando Jesus fala assim que nós iríamos fazer obras maiores que ele estava se referindo a isso também. Porque, irmãos, quando Jesus subiu, ele nos deixou todos os instrumentos para que o evangelho se desenvolvesse, o cristianismo e a religião e a ligação nossa com Deus se desenvolvesse em nós. Né? Nós não estamos sozinhos, nós temos o Espírito Santo Consolador. Né? Então, isso é muito importante. Então, o Cristo nascido em carne, que foi dado por Jeová, que cobriu Maria com uma sombra, ele não se vestiu como o Messias de Jeová, muito pelo contrário. Né? E aí, a gente vê uma coisa interessante, por quê? Porque esse Messias ia sentar no trono de Davi, não aconteceu isso, certo? E a gente vê também que Jesus fala, olha, esse mundo aqui não é meu, eu não tenho nada a ver com esse mundo, né? E aí a gente pensa, mas quando que Jesus rompeu com Jeová? Porque ele ainda estava na carne dada por Jeová. Então, ele não podia renegar totalmente uma coisa que ele ainda estava, que ainda era um atributo de Jeová na vida de Jesus. Era a carne que Jesus estava vivendo. Então, existiu um momento em que houve essa ruptura. E essa ruptura, irmãos, foi na cruz. Eu vou pular aqui um pouco, mas a coisa mais importante que eu tenho para falar é essa. Foi a ruptura que existiu entre Jesus e Jeová. Momentos antes de Jesus morrer. Né? E isso está em Marcos 15, 34, que foi o momento em que Jesus falou, não, eu não quero mais esse Deus Jeová. Eu estou na carne, mas isso está me incomodando, eu já vou para o Pai. Eu vou romper com esse Deus. Então, irmãos, em Marcos 15, 34, fala assim, deixa eu pegar aqui, porque aqui está apagado. Marcos 15, 34. É o de cima, 34. Isso. E a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento da cruz, Jeová percebeu que Jesus tinha o plano da salvação. Naquele momento da cruz, Jeová dá as costas para Jesus, tanto assim que Jesus vai morrer, né? Porque a carne foi dada por Jeová. Mas naquele momento, Jesus rompe com Jeová. E logo depois que Jesus fala isso, né, em Lucas 23, 43, que é a sequência. Em Marcos não aparece essa sequência aparece melhor em Lucas. Lucas 23, 46, que fala assim, e clamando Jesus com grande voz, disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Então, irmãos, a gente vê que não teria sentido Jesus entregar o espírito dele a um Deus que acabou de abandoná-lo. Então, a gente vê que aqui esse diálogo na cruz, a gente vê Cristo entregando a carne para Jeová, e Jeová o abandonando, e Jesus entregando o seu espírito ao Pai, né? E essa carne de Jesus vai ser sepultada, e o corpo
glorificado não pertence mais a Jeová, porque já não é mais um corpo físico, é um corpo que atravessa a parede, né? Então, irmãos, a gente vê que Jesus não assentou no trono, Jesus não, na cruz, Jesus rejeitou totalmente a carne dada por Jeová. Tanto assim que Jeová o abandona, né? E logo em seguida, Jesus entrega o seu espírito ao Pai. Então, irmãos, quando a gente vê que Jesus estava naquele, vamos dizer, naquele limbo, ele nem era Messias de Jeová e nem era o Messias completo do Pai. Então, a gente já viu quando que Jesus rompeu com Jeová. Só para terminar, irmãos, a gente vai ver quando que Jesus é glorificado e se torna filho de Deus Pai. Filho de Deus Pai. Isso está, irmãos, em Romanos 1, 3 e 4. Essa passagem é uma passagem muito importante, porque Romanos 1, 3 e 4 é quando Jesus se torna o Messias de toda a humanidade. Então, está aqui, acerca de seu filho que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Então, esse Jesus segundo a carne já rompeu com Jeová, a carne dele já foi entregue na cruz, a carne dele agora já foi glorificado. E aí, ele é declarado filho de Deus Pai, em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos. Então, através da ressurreição do Senhor. Então, essa passagem, irmãos, é muito importante, tá? Então, só para concluir, irmãos, fazendo assim, só um apanhado geral, o Messias do Pai veio por amor, e o Messias prometido por Jeová vem através de vingança. E o Pai não pode gerar carne, porque carne é corrupção, e Jesus nasceu através da interferência do Espírito Santo de Jeová em Maria. E Jesus, enquanto estava na carne, perdeu sua e ele também não fez as obras de Jeová. Jeová é treva, quem não tem amor está em trevas. Lógico que quem não tem amor está em trevas não pode refletir a glória de Deus, né? Jesus, quando ele é crucificado, ele se desliga de Jeová. Na ressurreição dos mortos, ele se torna Messias de toda a humanidade e Messias do Pai, né? Então, Jesus, ele não tem nada a ver com o Messias de Jeová. Esse Messias de Jeová, o que a gente está percebendo é que ele vai ter sinais e prodígios, ele vai ter uma nova postura, e esse é o Messias que está sendo diferente do Jesus que nós conhecemos agora, que vai lembrar muito mais o Messias que vai ser vingador, que vai ser reger o mundo com vara de ferro. Esse é o Messias que está sendo esperado pelos judeus. Então, irmãos, eu acho que deu para vocês assim entender essa pincelada, porque realmente a hora voa, né? Mas você tendo essa noção, você vai entender muito mais até onde Jeová agiu na vida de Jesus. E, irmãos, é importante também a gente ter em mente que esse Messias que vai vir para os judeus,
ele vai fazer as obras do anticristo. Então, até quando esse Messias de Jeová, que vai vir ainda, porque Jesus não fez as obras de Jeová, até quando esse Messias vai ser o anticristo? Se o pastor Hélio ou o pastor Valdo quiser fazer alguma consideração. Espera um pouquinho só, Eliette, para a gente encerrar aqui a gravação, tá?